Maria, só para reforçar aqui os pontos que nós estudamos, a gente viu a questão da interpretação, que é que você tem que se lembrar. Lembra daqueles comandos característicos de quando são questões de compreensão e questões de interpretação de fato. Questões de compreensão, você tem que ver a alternativa que corresponde ao que realmente está assinalado, o que foi dito no texto. Já as questões de interpretação é quando eles permitem que você vá além do texto, realmente você, à luz do seu conhecimento de mundo, você consegue tirar alguma informação do que está escrito. Então, cuidado para não confundir. Aqui, eu ainda quero reforçar na nossa aula de amanhã a parte de acentuação gráfica e acaba puxando também um pouco de ortografia, tá? Pontuação, seria interessante ver algo relacionado ainda, principalmente ao uso de vírgulas, eu acredito, que pode cair algo relacionado, tá bom? Bom, emprego das classes de palavras, nós vimos, né? A questão da morfologia, substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Lembra que o substantivo, de modo geral, é aquilo que dá o nome às coisas. Basicamente é fácil a gente identificar o substantivo. Os substantivos comuns ocorrem geralmente nas frases, nas orações. E também lembrar que ele costuma vir precedido pelo artigo. E muitas vezes, mesmo que a palavra não seja um substantivo, na presença do artigo, ele pode passar a ser classificado como substantivo. Lembra disso? O artigo tem aquele poder especial de substantivar algumas classes de palavras, tá? Temos também o adjetivo, também relacionado com o substantivo, que atribui uma qualidade, um atributo. O numeral é fácil. O pronome, por definição, substitui o nome, ou seja, o substantivo, não é isso? E lembrar também o seguinte, que há vários tipos de pronomes. Nós temos os pronomes de tratamento, mas há uma atenção especial aos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, que costumam aparecer nas orações, este, isso, aquilo. Vou te passar também mais uma vez o videozinho para você saber a diferenciação de uso dos demonstrativos. Às vezes isso também é explorado nas provas. Os pronomes possessivos, indefinidos, ninguém, alguém, qualquer, e assim por diante. E os oblíquos, que mi, ti, si, li, sim, min, ti, que entram naquela história lá da colocação pronominal, que é o assunto mais recente que nós estudamos. Está aqui, colocação pronominal também, tá bom? Concordância, eu vou te passar logo mais uma atividade para você tentar fazer, e depois eu te passo um vídeo correspondente também, que eu não sei se eu já cheguei a te mostrar, fornecendo a explicação da concordância. Mas mais voltado principalmente para a concordância verbal, tá certo? Regência nós também já trabalhamos um pouco, não foi? Regência verbal e nominal. Lembra que a regência tem a ver principalmente com o uso adequado das preposições, que acompanham alguns verbos ou nomes, e esse uso da preposição pode conferir um sentido diferente à informação, à mensagem que se quer transmitir. Então, muita atenção para verbos como o verbo assistir, no sentido de ver sempre tem que ter preposição, você assiste ao show e não assiste o show. Sem a preposição é o sentido de dar assistência, o médico assiste o paciente. Isso aí também passa a ter relação com verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Tem aquele materialzinho, faz uma revisão rápida com relação, até na gramática, observa quais são os principais verbos que ganham atenção. Então tem o verbo assistir, às vezes o verbo chegar a, né? Deixa eu me lembrar de outros mais. Os verbos que podem exigir o uso de preposição ou não, dependendo do pronome. Eu esqueço algo ou eu me esqueço de algo, tá? E assim por diante. Crase eu acho que a gente pegou muito pouco, não foi? Crase seria bacana também porque aqui e acolá eles colocam questões relacionadas ao uso de crase. Mas também dá para fazer uma revisão rápida, tá? Sinônimos, antônimos, tranquilo, palavras com o mesmo significado, palavras com significados contrários. Quanto aos parônimos, você associa parônimo, por exemplo, o que é um parente seu? Parente são pessoas que fazem parte da mesma família e normalmente têm semelhanças físicas. Aqui dentro do estudo da gramática, os parônimos são palavras também muito parecidas em relação à escrita ou pronúncia, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, parônimos, veja só, infligir, infringir, sentidos diferentes, imigrar, emigrar, fluvial e pluvial, discriminar, discriminar e assim por diante, tá? Tem alguns parônimos que são muito comum, um erro,
apesar de que hoje em dia isso está mais flexível, né? A língua portuguesa é muito flexível em alguns aspectos, mas normalmente as pessoas usam estadia quando deveria ser utilizado estada. Nesse site aqui a definição não está tão clara, parece praticamente como sendo a mesma coisa, mas no rigor da palavra, a estadia diz respeito a navios, quando eles ficam num tempo de permanência em um posto, ou até carros em um estacionamento. Isso seria estadia. Mas quando nós nos referimos a pessoas, o correto seria estada em um hotel ou estada em uma pousada, e não estadia, como frequentemente a gente fala. Mas como eu te disse, esse uso parece que pouco a pouco já se torna mais flexível. Não sei se nas provas eles ainda utilizam esse rigor gramatical. Mas de qualquer maneira é bom dar uma olhada também nessas palavrinhas muito semelhantes, que são os parônimos. Tá bom? Sentido próprio e figurado das palavras, quero que você dê atenção ao seguinte. Quando a gente fala sentido figurado, pode cair na prova assim. Sentido conotativo, significa sentido figurado. Sentido próprio, sentido denotativo, tá bom? Sentido real das palavras, sentido denotativo. Sentido figurado das palavras é o sentido conotativo. Que mais? Em relação ainda às classes de palavras, pronome. Lembrando que o advérbio, a palavra que normalmente acompanha o verbo, porém, ela pode também acompanhar, modificar, vamos dizer assim, o sentido de um adjetivo e também pode modificar o sentido de outro advérbio, tá? Não se esquecer disso também. Coloquei para carregar, mas não... Pronto, é isso aqui. Palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Então, cuidado que são questões que às vezes também causam uma certa confusão. E lembrar que advérbio faz parte das classes de palavras invariáveis, portanto, ele nunca sofre flexão, certo? Também observar isso. Que mais? Vamos ver aqui. Preposição, de uma forma bem simples, aquela palavrinha que liga palavras, de, com, para, com. E a conjunção é diferente, é a palavrinha que liga orações. Daí nós temos as conjunções aditivas, lá no período coordenado, conjunções adversativas, explicativas e assim por diante. Isso no período coordenado. Há outros tipos de conjunções também no período subordinado, tá? Mas lembrar disso, preposição liga palavras, basicamente conjunção liga orações, certo? Então aqui tranquilo. Vozes verbais, nós estudamos um pouquinho, também observar essa questão dos exercícios que nós fizemos com a transformação da voz ativa e passiva. Reconhecer quando a oração está na voz passiva, sujeito recebendo a ação de alguém. Este alguém, se estiver presente, é o agente da passiva. Quem pratica a ação na voz passiva não é o sujeito, é o agente da passiva. E a voz ativa, aí sim, nós temos de fato, mais comum, o sujeito praticando a ação, né, no verbo, tá bom? Deixa eu ver, sentido próprio figurado das palavras, ok. Bom, eu acho que é isso que eu queria reforçar contigo, uma revisão rápida de alguns pontos importantes. Então amanhã a gente pode trabalhar ainda um pouco, ou caso você queira ver algo mais, a gente pode trabalhar um pouquinho dessa acentuação gráfica, as regras principais e faz alguns exercícios também. Tá bom?